Você já aprendeu a cuidar do seu corpo. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos no ar aqui com mais um Fórum Café, começando a semana, mais uma semana, semana que parece que não termina nunca, pessoal. Essas semanas parece que não terminam nunca, sabe? Esse fim de semana eu tive de folga, aliás, na sexta-feira, mandar um beijo para a Adri De Lorenzo, que me substituiu aqui junto com a Eli Almeida. Falaram com meu colega desde muito tempo aí, o Rogério Correia, lá de Minas, que deu uma declaração muito forte, né, que pautou a imprensa, em grande parte aqui pelo Fórum Café, que ele falou da questão de pedir o passaporte do Weintraub, mas não deu tempo, né? Ele fugiu antes com a proteção do Bolsonaro aí. Mas é isso aí, a gente vai começar o dia hoje. Hoje a gente tem uma participação muito especial também. Nós vamos estar aqui com o deputado Afonso Florence, que é vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados, né, do PT da Bahia, o deputado Afonso, que foi, inclusive, ministro do Ministério do Desenvolvimento Agrário no governo Dilma, né? E tem acompanhado aí muito do que acontece desde o golpe de 2016 lá na Câmara.
agora, né? Ele foi líder do PT contra o golpe em 2016, acompanha isso desde então e vai trazer aí muitas informações para a gente nessa segunda-feira, depois desses tristes números, né? Chegamos aí a 50 mil mortos pelo coronavírus e as perspectivas são bastante desanimadoras diante do que a gente tem visto pelo mundo. Mandar um bom dia para o pessoal que está chegando aqui, Cássio Gonzaga, falando bom dia, o Fantástico soltou os podres ontem, por aí, é isso aí, viu, Cássio? A gente até vai abordar bastante isso, o Fantástico detalhou, ontem eu fiquei acompanhando, ele esmiuçou tudo ali, essa ligação do Queiroz com a família Bolsonaro, principalmente com as milícias no Rio de Janeiro, né? Fez essa ligação. Um beijo para o Rogério Matucci também, está sempre com a gente aqui, o Rogério, nosso mediador, o Felipe também, muito bom ouvir a voz sensata, estou cansado de imprensa corporativa, bem como de alguns canais progressistas de teorias infundadas e egoístas. Obrigado, Felipe. A Eliana Rimoli está sempre junto com a gente também. Bom dia, São Paulo. O Felipe está falando aqui que já foi aluno do professor Afonso, o professor Afonso, que é historiador também, né? Professor de História. Samir Bonfim está aqui também, a Célia Mariá, a Patrícia Sanji, pessoal chegando. Pessoal, likes, dedadas aí, né? Vamos curtir a página da Fórum. Pessoal chegando aqui. Esse pessoal está no YouTube. Daí tem o pessoal nas outras redes aqui, a Rosa Andrade, Lauriane Alves, Maria Pereira, Eleonora Oliveira, Raimundo Sobrinha, o Paulo Quilhas está sempre junto com a gente aqui, a Janúzia, a Melânia Frota, e vamos dar um bom dia para ela também, chegando de Santos. Bom dia, Eliane Almeida. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Plínio, que passou o final de semana com os filhotes. Que delícia, que delícia. E é isso, né? A gente passou um final de semana sempre fogo na Babilônia, mas vamos falar do que vai acontecer, do que a gente vai falar nessa manhã, né? E depois abrir para a gente conversar com o deputado. Bom, pois é, a tal da gripezinha já tem 50 mil mortes e o Bolsonaro continua calado. Então, o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesse último domingo mostra que o Brasil ultrapassou oficialmente a triste marca de 50 mil mortes provocadas pela pandemia. Na noite de sábado, o consórcio de veículos de imprensa já havia publicado um balanço indicando esse número, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Atos em homenagem a mortos por coronavírus. Então, ao menos em 13 capitais registraram protestos realizados por torcidas organizadas, profissionais de saúde, movimentos sociais e partidos políticos. Esses atos foram também contra a política de Bolsonaro. Guedes e Bolsonaro preparam venda do Brasil. A equipe de jornalismo, daqui de reportagem da revista Fórum, viu dentro das redes, nos sites do Ministério da Economia, que existe um plano de venda de diversas empresas estatais do Brasil, e a intenção é tirar do governo a responsabilidade de custear e tirar esse dinheiro dos cofres públicos, e o argumento é que as medidas possibilitarão o surgimento de novas frentes de trabalho. Celular de Bibiano chega ao Brasil. Em meio ao escândalo do caso Queiroz, o Planalto pode vir a ser abalado com mais bombas nos próximos dias. Isso porque, de acordo com a colunista Thaís Oyama, do UOL, o celular do ex-secretário-geral da presidência, Gustavo Bibiano, chegou ao Brasil. O que será que tem neste celular? E o Fantástico mostra o refúgio de Queiroz. Então, o programa Fantástico da TV Globo apresentou 3 reportagens na edição de domingo, totalizando 27 minutos, que revelaram didaticamente a relação de Fabrício Queiroz com os demais membros do clã presidencial e a sua ligação com milicianos. E advogado de Cabral é contratado para defender Flávio Bolsonaro. O advogado Rodrigo Roca foi contratado na noite de domingo para assumir a defesa do Flávio Bolsonaro depois que Frederico Wassef, que escondeu Queiroz durante 1 ano em sua chácara, anuncia que está deixando o caso e que não vai mais fazer defesa nem do filho e nem do pai. E é isso, gente. Começando o dia assim. Né? Vamos ver aí o que vai virar essa novela. Daqui a pouco o deputado Afonso Clones vai conversar com a gente sobre isso, mas primeiro eu quero
já chamá-lo aqui, ele já coloca ele aí, que eu quero começar um assunto com ele, né? Primeiro, dando um bom dia ao deputado. Bom dia. Já tá com a gente aí? Já está. Já tá. Bom dia, deputado. Obrigado de ter aceito o convite aqui para participar, para tomar esse café da manhã na segunda-feira com a gente, viu, deputado? Bom dia, Plínio. Bom dia, Eliane. Bom dia a todas e todos que seguem esse café da manhã da Fórum. Café da manhã muito acessado, seguido. Para mim é uma oportunidade importante nessa semana, como disse Eliane, que começa quente, com o cerco sendo fechado em torno de Bolsonaro. Plínio, meu nome é Afonso Florencio, eu sou nordestino, baiano, professor. Agradeço aí ao Felipe que está nos seguindo. E quero registrar, Eliane, que entra na pauta do Senado o projeto de lei de inviabilização das empresas estaduais de saneamento. É uma tentativa de privatização forçada da água. Tá? Essa semana, no Senado, eu fui secretário de Desenvolvimento Urbano Jacques Wagner, já vinha de um ativismo ambiental, então a Federação Nacional de Urbanitários, o ONDAS, que é um movimento da sociedade civil organizada, hoje intensificando a mobilização contra essa votação escandalosa. No meio da pandemia, Eliane, como você destacou, eles alegando que privatizar a água vai ajudar a combater a pandemia. Mas, Plínio, muito obrigado pelo convite, fica à disposição. Maravilha, obrigado, viu, professor? Inclusive, assim, eu quero começar por esse triste número, né? Ontem a gente atingiu aí os 50 mil mortos, né? Passou os 50 mil mortos pelo coronavírus. São mais de 1 milhão de contaminados, né? De infectados. A gente vê que a grande preocupação hoje é que está se alastrando para o interior, né? Aí na Bahia, acho que isso já está sendo constatado, já está sendo trabalhado, né? E hoje de manhã o Bolsonaro colocou lá um vídeo do Alexandre Garcia, né? Alexandre Garcia, aquele que é conhecido por adular a ditadura militar, né? E agora pulou do barco da Globo para o barco do bolsonarismo. E o Alexandre Garcia, nesse comentário que foi distribuído pelo Bolsonaro, a gente acabou de subir uma matéria na Fórum lá, ele fala assim que ouço todos os dias depoimentos de pacientes que tiveram uma gripezinha graças ao hidroxicloroquina. Fica todo mundo achando que a OMS é o padrão. A gente vê que existe uma insistência, né, deputado, nesse discurso de que é uma gripezinha, mesmo com 50 mil mortos, e contestando a OMS, né? Como é que você vê esse cenário? E eu queria que você trazesse para a gente aqui do Fórum Café também, como é que está o panorama aí na Bahia de combate ao coronavírus com o governador Rui Costa. Bom, primeiro, saudar como outros e outras que estão na sala conosco, seguidores da Fórum e do Café, Fórum Café, o fato de termos hoje uma imprensa alternativa que noticia sem a propaganda fascista, autoritária, golpista. O jornalista André Garcia segue com uma orientação que outros órgãos da imprensa corporativa adotaram de confundir a opinião pública, buscando blindar o presidente da República e sua família, e eles são cúmplices desse tratamento do tema da pandemia de uma forma criminosa do presidente da República e dos seus auxiliares diretos. Entre os muitos crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente Bolsonaro e seus ministros diretos, seus auxiliares diretos, e parlamentares, empresários que o sustentam, como no gabinete do ódio, o financiamento empresarial, os ataques a
ordem democrática, as instituições democráticas, mas o pior crime de Bolsonaro é o ataque à saúde do povo brasileiro quando ele não cumpre suas obrigações mais elementares, que são, de um lado, combater a expansão da pandemia através do isolamento social. De outro, com os recursos do povo brasileiro, enormes recursos disponíveis para o governo central, com segurança jurídica, e a PEC 10 passou no Congresso, dando ao presidente autonomia absoluta para gastar, seja por excepcionalizar a regra de ouro, seja por excepcionalizar a lei de responsabilidade fiscal, seja por excepcionalizar a 8666, a lei de licitações. Se não bastasse tudo isso, também autorizou que o presidente da República, o Banco Central, que ainda, para felicidade do povo brasileiro, não é autônomo, ele não é gerido pelo mercado, ele é gerido pelo governo, pode operar no mercado secundário. Na Bahia e no Nordeste e em outros estados, os governadores entraram em ação exercendo suas atribuições para conter a expansão da pandemia através do isolamento social e para estruturar o SUS. E o presidente Bolsonaro editou uma medida provisória que foi judicializada e ele perdeu, tentando proibir os governadores e os prefeitos de exercerem suas atribuições mais urgentes. A Bahia tem aproximadamente 1.400, 1.392, até pouco instante, óbitos de Covid-19. A Bahia tem hospitais de campanha, uma estrutura da Secretaria Estadual de Saúde para monitoramento em todo o estado. O consórcio do Nordeste montou um importante comitê científico coordenado pelo médico cientista Nicoleles e há um conjunto de ações de investigação, de desenvolvimento de pesquisa, de monitoramento, e nós testamos mais de 100 mil pessoas na Bahia, do ponto de vista laboratorial, e também um número muito expressivo com os testes rápidos, e nós temos a expansão agora, como você disse, Plínio, da capital das grandes cidades para as cidades de menor porte. Por isso, a continuidade do isolamento social e, eventualmente, se houver uma estabilização da curva, alguma flexibilização precisa, se ocorrer, ser feita sobre rigor, que agora, no Brasil todo, mas na Bahia e no Nordeste, são governadores e prefeitos com o presidente da República agindo contra essas ações necessárias dos gestores, Plínio. A gente viu agora, nesse final de semana, justamente por conta desse número tão enorme de mortes, atos em pelo menos 13 capitais no Brasil, né? Organizações não governamentais, partidos políticos, torcidas organizadas. A gente tem visto que a morte não tem assustado tanto, né? E isso tem sido utilizado, inclusive, como argumento para desqualificar essas manifestações. Como é que isso tem acontecido na Bahia? Como é que os baianos estão reagindo a esses processos? Eles também têm ido à rua? Eliane, na Bahia, o bolsonarismo se isolou e foi isolado muito rapidamente, ainda durante o período de campanha. Por que eu digo se isolou e foi isolado? Porque, de um lado, a hegemonia da direita baiana continuou sob a liderança de uma das maiores, se não a mais influente e maior família oligárquica da Bahia e talvez do Nordeste do Brasil, que ficou
notoriamente conhecida como o carlismo. O agora afinado senador Antônio Carlos Magalhães, apesar de ter sido derrotado no primeiro turno pelo governador, então candidato a governador, hoje senador Jacques Wagner, que foi reeleito, mas o senador, apesar de ter sofrido essa derrota, construiu um grupo oligárquico ali sob a égide da ditadura militar. Sua família virou controladora da TV de sinal aberto, então, na década de 80, de maior audiência, que sustentava o regime, apoiou o golpe e depois tentou esconder a campanha das diretas e acabou tendo que reconhecer, noticiar aquela majestosa campanha das diretas. A TV Globo, na Bahia, como em outros estados, controlada por um grupo oligárquico carlista, o Grupo Carlista. O sucessor do senador na Bahia é o hoje presidente do DEM e prefeito de Salvador, Assemineto. E na campanha de 2018, o DEM não aderiu a Bolsonaro no primeiro momento, aderiu no final da campanha, no primeiro turno, a um grupo de direita, herdeiro, inclusive, do regime militar, que foi Arena, que depois foi PDS, depois foi PFL e virou DEM, com esse nome, talvez o primeiro fake news do século XXI, com esse nome de democratas, e que, quando o candidato presidencial deles não emplacou, eles embarcaram no bolsonarismo e desenvolveram, com muita mídia espontânea regional, uma estratégia de dizer: não somos Bolsonaro, apoiamos Bolsonaro contra o mal maior, que é a esquerda, governar o país. E os próceres do DEM, entre eles o mais notório, esse fenômeno da política brasileira, que nós temos que botar ele no patamar que ele merece, não é? Que é o Onyx Lorenzoni, que vamos combinar, né? O Onyx Lorenzoni, um direitista famoso, com longos serviços prestados ao golpe de 2016, tem seus crimes de Caixa 2 reconhecidos pelo, agora sabemos, decadente ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, mas que está na geladeira. As mídias corporativas estão tentando blindar a imagem dele para tentar descontaminá-lo do que ele fez, dos crimes que ele cometeu. Moro disse, perguntado por um jornalista sobre o Caixa 2 de Onyx Lorenzoni, com a mão na massa, ele disse, mas ele se arrependeu, vamos perdoá-lo. E, então, eles dizem que Onyx Lorenzoni, que Mandetta, que extinguiu o Mais Médicos, que Tereza Cristina são do DEM, mas estão lá porque serve ao presidente, que é legítimo. Então, o DEM dá sustentação a Bolsonaro, mas consegue se descontaminar. Então, eles apostaram em poucos momentos na mobilização, porque evitaram subscrever integralmente para manter a imagem no que tem sido, até o momento, relativamente bem-sucedidos. As manifestações bolsonaristas, nesse último período, ficaram ainda mais minguadas aqui em Salvador, Eliane. Ai, que bom. Inclusive, assim, esse arranjo do DEM é bem curioso, né, professor? Porque a gente vê, assim, tem o DEM totalmente governista, do Onyx Lorenzoni, daí tem o DEM dissidente, que é do Mandetta, tem o Rodrigo Maia na presidência da Câmara e tem uma posição do ACM Neto aí em Salvador que muitas vezes até engana a gente, né? Parece que ele é contra o Bolsonaro, né? Como é que você analisa esse arranjo? Que, assim, a gente sabe que o Bolsonaro, ele agregou muito dessas forças de extrema-direita pelo poder que teve com os votos, mas agora a gente está vendo que isso está sendo abandonado, né? Muita gente está falando do barco, principalmente depois do que ocorreu semana passada, que não dá mais para disfarçar essa relação direta com a milícia, né?
A gente até vai falar disso, que ontem o Fantástico acho que esmiuçou isso, trazendo justamente os contatos do Queiroz com a família Bolsonaro e da relação do Queiroz com a milícia. E como é que o senhor vê, principalmente, o senhor que teve uma atuação tão importante na tentativa de barrar o golpe de 2016, e que foi, em grande parte, produzido por DEM, por essas pessoas que hoje tentam falar que não sei e ficam meio assim, né? Como a CM Neto. Como é que o senhor vê esse rearranjo da direita em cima dessa extrema-direita que o Bolsonaro trouxe para o poder, hein, professor? Plínio, o golpe de 2016, e realmente você destacou, eu estava líder do PT ali, tinha sido ministro da Dilma, tinha sido secretário de Wagner no seu primeiro governo. No segundo governo de Wagner, eu estava ministro da Dilma, e eu fui membro da CPMI da Petrobras em 2014, candidato à reeleição, e reeleito logo em seguida, 2016, líder do PT, o processo de impeachment. E fui também membro da CPI, iniciada em 2015, CPI da Petrobras. Convivi ali com a investigação da Lava Jato e com a defesa da presidenta Dilma e com a atuação do DEM, liderada por Onyx Lorenzoni, em parceria e se reportando ao ministro Moro como íntimo, chamando em microfone da sessão de Sérgio como quem é íntimo, intencionalmente, e demonstrando e se hoje, ao olharmos aqueles vídeos, se traindo, demonstrando que ali existia um conluio de um juiz que cometeu crime, vários crimes, para condenar o concorrente mais competitivo à presidência da República em 2018 do seu candidato. O candidato de Moro era, desde aquele momento, o hoje presidente Jair Bolsonaro. E era, na minha opinião, o candidato de Onyx Lorenzoni. E o DEM, como um partido, diria Leonel Brizola, filhote da ditadura, jogou o tempo todo com todas as alternativas disponíveis para derrotar a esquerda brasileira, a esquerda democrática, que tinha alçado a posição de governo central através do voto. E aquele impeachment, um golpe de Estado, com, no mínimo, leniência de outros poderes, em particular do Supremo, que teria que ter barrado aquele processo pelos seus inúmeros itens de cometimento de ilegalidades, pelo cerceamento do direito de defesa, sempre muito nitidamente destacados pelo então ex-ministro Eduardo Cardoso. O DEM bancou o golpe, bancou Temer e agora está bancando Bolsonaro. Qual é a pauta do DEM? Eles tentam se descontaminar da imagem. A Rede Globo apresenta Alcolumbre e Rodrigo Maia como dispondo de acesso e diálogo ao presidente. O centro, chamado Centrão, como o partido da estabilidade de centro, mas eles blindam o presidente da República dos necessários processos de investigação de cometimento de crime de responsabilidade, com base na famosa Lei 10.079. E, nesse ínterim, eles vão desregulamentando as relações de trabalho, eles vão aprovando recurso público para banco, eles vão não garantindo o investimento necessário para a renda do setor informal, o trabalhador para a trabalhadora, que é catador de reciclável, que é agricultor familiar, que é flanelinha, que é diarista, borracheiro. É a velha pauta da frente liberal, né, professor? É a velha pauta... Dizer que é liberal é Luiz.
Então, dizer que é criminoso do ponto de vista também econômico, não só na pandemia, no tema da contaminação e da estruturação do SUS. Então, o DEM está fazendo o serviço deles, que é ampliar a exploração do trabalho, que é bancar esse ministro do Meio Ambiente, condenado em segunda instância ou primeira instância, e que assume que quer abrir a porteira da devastação, não há autos de infração, há um desmonte. Então, desregulamentação e superação do trabalho, devastação da natureza, passando no Congresso Nacional e eles sem instalar a comissão de investigação dos crimes do presidente, que agora é hora de combater o Covid. Bom, se é isso e não pode ter impeachment, agora é hora de privatizar a água, agora é hora de fazer como fizeram semana passada, autorizar o corte de 25% do salário de trabalhadores e trabalhadoras sem a mediação de sindicatos. Então, o patrão vai chamar o empregado, a empregada vai dizer, ou você assina aqui individualmente, sem o sindicato, a redução de 25% do seu salário, ou eu demito. Esse é o serviço produzido pelo DEM. Sustenta Bolsonaro, mas consegue apoio de mídias corporativas para passar a imagem de que não. Aliado com o PSDB, com o patrocínio dessas mídias, tentam construir como alternativa para 22 um chamado centro, que é o Bolsodória, que virou quase que editorialista dessas redes corporativas. Mas o nosso trabalho, e principalmente o trabalho do movimento social organizado e de parlamentares da esquerda, que era aqui, Plínio, se você me permite, saudar a iniciativa do deputado Rogério Correia. Por pouco, a gente não conseguiu segurar o Weintraub no Brasil. Fugiu do Brasil para não ser preso. Covarde, e o bolsonarismo está derretendo, porque é um grupo de criminosos do poder, Plínio. Pois é. Tem gente da Bahia aqui, viu? Antes de passar a bola para a Eliane aí, que ela vai falar um pouquinho, já começar com algumas coisas que podem complicar para o Bolsonaro. Tem muita gente. O Ibaí, é isso, professor? É a cidade? O Ibaí é o município. O Ibaí presente, João Borges, o Wilson Menezes, Sueli Nelson também está aqui, o pessoal de Barreiras aqui contigo também, mandando um abraço para o senhor. Né, tem também o Aguinaldo Pataxó, também está mandando um abraço, está acompanhando a gente. O pessoal de Niterói também, a Rita Jacques está sempre com a gente. A Nilza, que é lá de Barreiras. Miralva Moitinho. A Sônia Mendes também, falando que o Guedes já enviou para o Congresso pedido de mexer novamente com os aposentados, aguardando resposta. Que seja uma resposta curta e grossa. Também aqui o Paulo Roberto Carneiro. Bastante gente chegando aqui da Bahia para acompanhar o deputado Afonso Florence aqui com a gente, né? E agora tem um celular chegando aí que parece que tem gente com medo, né, Eli? Pois é, gente. Então, mas eu queria só, antes de falar do celular, eu só queria pontuar umas coisas desse documento que a gente descobriu dentro do site do Ministério da Economia, aponta para diversas áreas que eles estão olhando por esse processo de privatização. Então, em nenhum momento dentro desse documento se fala em como que você vai conseguir esses empregos que eles dizem que essas privatizações vão promover. O que a gente tem visto, na verdade, e aí, se a gente puder falar um pouquinho, só um pouquinho para a gente poder passar para o próximo assunto, né, do celular, como esse plano foi apresentado no dia 20, no sábado. Hoje está na agenda do presidente da República uma reunião com o ministro Paulo Guedes para provavelmente discutir esse processo de privatização, que vai para muito além da água, o que já é um absurdo pensar em privatização de empresa de água. A gente está, principalmente no momento desse de pandemia, e a gente tem o Nordeste com uma parte que tem seca, e a gente tem as comunidades que não têm saneamento básico. Então, eu queria, deputado, como é que se enfrenta isso e como é que se barra? Existe possibilidade, porque o que a gente vê
a coisa pronta acabando. O senhor traz para a gente essa questão da água, mas dentro do documento ele aponta uma série de empresas que ele vai privatizar. Ele não tem lá na lista de privatização nem Petrobras, nem Banco do Brasil, nem Caixa Econômica Federal, mas tem muitas outras, de muitas outras áreas. E eu acho que isso é bastante importante também, porque isso vai atuar diretamente nesse processo de precarização do trabalho. Como é que o senhor tem visto esse processo e o enfrentamento disso dentro da Câmara? Deputado? Será que ele caiu? Travou aqui? Acho que travou aqui. Aí, voltou. Agora voltou? Deputado? A internet está um pouquinho instável lá, né? O pessoal estava reclamando, inclusive, aqui, ele que está um pouco baixo o áudio, né, do professor, está mais baixo que o nosso. Então, vamos fazer o seguinte, enquanto a gente aguarda ele aqui, ó, esse documento, né, que ele está falando, é um documento que foi liberado, aí, na verdade não foi liberado, né, foi publicado, mas está bem oculto ali no site do Ministério da Economia. Sim. E prega um terrorismo aí, a gente está desmiuçando um pouco esse caso, falando que com a pandemia vai se atingir 100%, né, da dívida, a dívida pública vai atingir 100% do PIB. Então, por isso eles falam que precisa privatizar toda aquela história, aquele blá, 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 que a gente sabe muito bem como se dá, né? De vamos precisar privatizar para melhorar a administração, sendo que, na verdade, é uma doação do patrimônio, né? Que já foi feito em grande parte. Então, acho que agora o professor está com a gente de volta, né? Como você vê isso, deputado? Como é que vai ser feito esse enfrentamento? Porque eles estão usando a pandemia, inclusive a pandemia, que se não fosse o SUS e o colchão que foi feito aí de recursos, né, de moeda nos governos Lula e Dilma, eu não sei o que seria do Brasil hoje, né? É verdade, Plínio, mas só registrar, me desculpem, sabe como é que é, né? O sinal de internet e está aqui na minha rua uma empresa prestando serviço aqui justamente na rede. Pode ser que eu, porventura, tenha novamente esse problema, mas aí eu tento retornar rapidamente. O governo Bolsonaro é fruto do golpe. E o governo Temer começou ali com o Ponte para o Futuro. Na oportunidade, eu era líder do PT, 2016, quando eles, a rigor, eles publicaram em 2015, e eu publiquei um artigo em que eu intitulei esse programa de volta para o passado, no sentido de um retorno aos anos 90, quando os neoliberais brasileiros tentaram desmontar a Constituição, em particular, sua natureza, digamos assim, social, de soberania nacional, o lastro para um estado de bem-estar social presente na Constituição de 88. As privatizações abrem um processo de ganho especulativo de setores predatórios do capitalismo brasileiro e internacional. E, ao terem uma obsessão pela cadeia de petróleo e gás, os brasileiros, o PSDB, com iniciativas do senador Serra e outros para acabar a legislação que estabelecia a Petrobras como operadora única do pré-sal, extinguir o Fundo Social do Pré-Sal. Tem uma PEC 781 no Senado, extinguindo todos os fundos, entre eles o fundo do pré-sal. Ali tem recursos superiores a 40 bilhões de reais, que pela legislação aprovada no Congresso
no período dos governos do PT, destinam esses recursos, 75% para a saúde e os restantes 25%, desculpem, 75% para a educação e os restantes 25% para a saúde. E a PEC extingue dizendo que, como os recursos não são gastos, devem ser destinados para pagamento da dívida. Os recursos não são gastos por causa da emenda constitucional 95, aprovada durante o governo Temer, enviada por ele ainda durante o período de interinidade. Dilma tinha sido afastada temporariamente pela Câmara e ainda não tinha sido afastada definitivamente no Senado, quando o Temer enviou a PEC 241, que é aprovada, virou a emenda constitucional 95. Então, o governo Bolsonaro, no momento em que ele, governo Bolsonaro, força para que as universidades públicas federais e institutos federais retornem imediatamente à atividade letiva a pretexto do uso de tecnologias de educação remota, em sistema remoto, e nós sabemos que aproximadamente metade das instituições não tem banda larga e que o número é ainda muito maior de alunos e alunas, particularmente cotistas, ingressos através do ProUni, moradores e moradoras de cidades do interior e da zona rural não têm banda larga em suas casas. Esse recurso que poderia ser aplicado para estruturar a educação pública brasileira, tanto o ensino superior, a educação básica e o ensino infantil, que a gente sabe que filho e filha de classe média de 3, 4, 5, 6 anos, que está na creche, que está na escolinha particular, está usando celular, TV, Smart TV e sinal de internet de banda larga para ter atividade docente. E o estudante universitário, negro, indígena, quilombola, que veio da rede pública, trabalhador e trabalhador, que está nas universidades, inclusive de São Paulo, não tem essa estrutura. Então, essas privatizações que vão desde o Banco do Brasil, do pré-sal até o saneamento, que a titularidade é municipal, são de natureza predatória e especulativa. Eu as defino, Plínio, como queima de ativos, queima do patrimônio do povo brasileiro por esses criminosos que estão no poder. E eles ainda logram êxito tendo apoio expressivo e possivelmente majoritário no Congresso Nacional, Plínio. Eles fazem, e aí eles colocam ainda lá no documento que os resultados que são propostos são um legado. Está lá a palavra legado, como se isso fosse extremamente positivo para o Brasil. Pois é. Caminhando aí para o final, aí, professor, a gente vou fazer uma juntada aqui dos assuntos, tá bom? Porque tem tanta coisa, né? Tanta coisa acontecendo, professor, que a gente fica até um pouco perdido em tanta coisa, né? A gente, a Thaís Oyama, né, a repórter do UOL, falou que o celular do Bebiano já está chegando ao Brasil, já está no Brasil, tá? E, diante desse contexto, eu queria que a gente fizesse uma análise agora. Ontem o Fantástico deu uma esmiuçada em toda essa relação de Queiroz com a família, com o Adriano da Nóbrega, que inclusive foi morto aí na Bahia, né? Numa situações um pouco que a gente obscuras aí, até dele estar aí, né? Não sabia nem por que ele estava aí. E falou um pouco dessa questão que existe toda uma explicação aí. Primeiro, o ACF veio falando que não sabia que o Queiroz estava na chácara, daí a gente já tem informações que fazia mais de um ano que ele estava lá, inclusive fazia churrasco, apareceu ontem essas informações no Fantástico. Daí, junto disso, o ACF dá uma entrevista falando que está fora do caso, né? Não advoga mais, e hoje o Flávio Bolsonaro anuncia quem como advogado
o advogado Sérgio Cabral, que está condenado a 282 anos e que tem uma ligação ali também naqueles meandros da política carioca, né, fluminense, de trânsito também com questões ali um pouco, digamos, obscuras, né? A gente está vivendo em meio a uma pandemia, né, professor? E parece que muitas vezes isso fica em segundo plano em razão de tudo que a gente tem visto desse desgoverno e que parece que agora está realmente aparecendo algumas ligações aí que são bem factíveis, né? Tanto dos crimes praticados pela família, quanto a ligação com milícias, como é o caso dessa ligação com a Adriano da Nóbrega, que faz parte do escritório do crime, que é o mesmo escritório do crime que foi encomendado para o assassinato da Marielle Franco. O senhor acredita que vai começar a desanuviar um pouco toda essa cortina de fumaça que foi colocada em cima pelas fake news em torno da família Bolsonaro, deputado? A minha expectativa é que sim, Plínio. É impressionante como a comunidade de informações do Brasil finge que não sabia quem era Bolsonaro e sua família. Todo mundo de bom senso, bem informado, sabia, e promotores, juízes que estavam em casos a eles relacionados aos milicianos ligados ao presidente sabiam e tentavam investigar, e houve quem abafasse. As investigações sobre o Queiroz, sobre o advogado, agora ex-advogado do Flávio, precisam identificar quem, dentro da Polícia Federal, municiava de informações a família Bolsonaro. Os policiais federais, delegados da Polícia Federal, promotores, juízes, que de fato são honestos e combatem a corrupção, considero eu, nunca se enganaram. Foram obstaculizadas as investigações. O Brasil precisa que essas investigações tenham continuidade, inclusive no Congresso Nacional, com uma CPI sobre o tema, com o processo de investigação do presidente da República, para que as conexões entre as várias investigações sejam feitas. Quando o presidente da República tenta colar as Forças Armadas, as forças de segurança como polícias militares, na sua imagem, na sua defesa, ele está cometendo outro gravíssimo crime de responsabilidade. Porque eu não tenho dúvida que o general, major, coronel, delegado da Polícia Federal, seja major, general das Forças Armadas, seja das polícias militares, ou soldado comum, a delegada de polícia civil, honestos, não compactuam, por exemplo, com a defesa de milícias, de estupro. E o presidente já vinha fazendo isso há muito tempo, mas dentro das instituições há criminosos que gravam o presidente da República ilegalmente, que divulgam gravação ilegal, que tem promotor que tenta botar a mulher de laranja para ONG que está correto combater a corrupção. Naquilo que Moro e Dallagnol fizeram sem cometimento de crime e que foi de combate à corrupção, nós sempre apoiamos. Aliás, vale registrar, Plínio, que apesar de ter formação e ter exercido a atividade docente de história, eu cheguei a me iludir no início da CPMI da Petrobras e disse no microfone: vamos a Curitiba para procurar um promotor para botar a CPMI para investigar, para ajudar a investigar. E os golpistas não quiseram. E eu achava que Dallagnol queria investigar. Depois nós descobrimos que Dallagnol seguia a orientação de Moro,
aquele que, depois descobrimos, já estava combinado com Lorenzoni e virou ministro de Bolsonaro. Dava para perceber, e acho que era do conhecimento, e quero aqui fazer uma saudação a policiais militares, policiais civis, delegadas, promotoras, promotores, que esse tempo todo tentaram investigar essas milícias e foram atrapalhados e contidos pelos criminosos que, associados à família Bolsonaro, vieram contendo. Eita, congelou de novo? Congelou a imagem aqui novamente. Inclusive, em relação a isso que o deputado estava falando, a gente vê claramente, eu tenho fontes dentro do Ministério Público. Ministério Público, né? Principalmente provocado pela Lava Jato. Existe hoje dentro do Ministério Público a ala lavajatista, sabe ali, a lavajatista, que durante muito tempo preponderou e agora já está mais acuada. E durante esse tempo do protagonismo da Lava Jato, em grande parte, os promotores que se opunham a isso, né, ou que tinham um trabalho sério em relação ao Ministério Público, né, que existe gente boa e gente que tem esse trabalho sério lá dentro, muitas vezes eles eram subjugados, eram escanteados ali, colocados em cargos menores, né? Então, a gente vê que houve um protagonismo. Agora, a gente tem o amigo geral da República, né? Que é o Augusto Aras, no cargo, e a gente vê que está sendo muito sufocado. Então, quer dizer, é conto da carochinha, né? O deputado Afonso Florence, ele conviveu com o Bolsonaro dentro da Câmara. Ele acabou caindo aqui justamente a gente falou isso hoje, né? A questão da conexão aí das universidades públicas, acabou caindo a conexão dele aqui. Mas é importante que, assim, existe todo um sistema que durante muito tempo foi levado, foi ajeitado ali para se dar esse golpe, né, dentro do Ministério Público, dentro da polícia, dentro da política em grande parte, como ele falou muito bem em relação ao DEM, e agora ou se omite ou está sendo afastado das funções pelo bolsonarismo, né? O maior exemplo disso é o Ministério Público, de vez em quando o Dallagnol grita lá, né? Não sei o quê. Só que ele cavou. O Sérgio Moro, que agora está fora do governo, cavou isso. Então a gente está vendo todo esse processo e que agora cada vez mais fica transparente com essas conexões que estão sendo descobertas com o Queiroz, né? O Queiroz, essa semana, vai ser o assunto da semana, né? Não tem como fugir disso, e a cada dia eu acredito que tem pessoas dentro da própria polícia, do Ministério Público lá do Rio de Janeiro, que vão vazar informações. A gente está vendo informações vazadas já do Queiroz aí em relação à prisão, ao inquérito do Queiroz, e que vai ganhar elementos novos, e a gente vê cada vez mais essa família Bolsonaro acuada. Acho que o professor está de volta com a gente. Isso, aqui. O professor voltou. Vamos colocar ele de novo na conversa. Vamos colocar ele daqui a pouco fechar. Caminhar aqui para o final e agradecendo já, então, viu, deputado, a participação. Eu vou deixar um espaço para você finalizar. E principalmente assim, qual vão ser os passos, né? O deputado Rogério Correia, sexta-feira, já definiu algumas questões aqui para a gente, mas quais vão ser os passos do campo progressista, principalmente diante agora dessa prisão e dessas informações que estão sendo geradas no inquérito do Queiroz, que cada dia mais agrava a situação do clã Bolsonaro aí, né, professor? Eu considero que nós temos 3 eixos de atuação agora. 3 eixos de atuação, não é do PT apenas, ou da esquerda, é de todas e todos que defendem, atuam em defesa da democracia. É a construção de um grande movimento, o mais amplo ao ponto de abarcar todos os setores da sociedade
brasileira que defendem a democracia e a legalidade, que combatem o crime. Essa frente que tem como bandeira a abertura do processo de investigação do presidente, se ramifica na luta pelas investigações isentas, claro, inclusive com todo o direito de defesa, seja para o Flávio, seja para todos os outros envolvidos com esse governo, em particular o presidente da República, mas seus ministros, promotores de Polícia Federal, militares, que têm dado sustentação aos crimes desse grupo, seja milicianos, seja exercendo atividade como miliciano, mas, na verdade, concursados como prepostos do Estado. Essa é a primeira ação, é a ação da investigação. Uma outra ação é a mobilização social pelos direitos conquistados ou direitos ainda a conquistar. Eu vi que aí está na sala um índio pataxó. Eu estava olhando aqui enquanto tentava retornar o sinal. Plínio, você citou o Aguinaldo. Os pataxós são povos indígenas do sul da Bahia e estão entre muitos municípios e regiões lá em Pau-Brasil. E vizinhos ali de Pau-Brasil tem, que é uma aldeia, que é uma reserva indígena pataxó, vizinha dela tem a Tupinambá. E tem muitos caciques, mulheres caciques, e tem uma liderança maior, o índio cacique Babau Tupinambá. Essa comunidade indígena estava com o processo, quando Temer e Bolsonaro assumem o poder juntos, que eles são uma mesma coisa, como vimos até agora, na mão do Ministério da Justiça, ali na Secretaria Executiva para a portaria de posse final. Toda a demarcação, todo o trabalho tinha sido feito. E o ministro da Justiça, ainda Moro, o chefe de gabinete, o secretário executivo, retornou o processo para a FUNAI e o cacique Babau está sendo ameaçado de morte. Nós podemos citar também o decreto de Weintraub no último dia, na verdade, no penúltimo dia, o último dia que ele ficou como ministro, foi usado para fugir do Brasil. Ele só foi exonerado depois que chegou nos Estados Unidos. Mas no dia anterior, ele tinha publicado uma portaria revogando as cotas nas pós-graduação para quilombolas, negros, indígenas, ciganos, portadores de deficiência, mas as cotas raciais foram revogadas. Ao mesmo tempo, as privatizações. Então, nós precisamos nós, parlamentares, em instituições, apoio, voz a essa pauta dos povos, da floresta, a devastação da Amazônia, a defesa do meio ambiente contra os crimes do ministro Ricardo Salles. E essa grande mobilização contra o racismo no Brasil. A cada dia se mata jovens, mulheres, muito normalmente, em grande maioria, homens, negros, na periferia das grandes cidades, no interior do país. E quem mata não é a polícia, são milicianos. Às vezes são policiais, muitas vezes não são policiais. E quando a gente vê um presidente da República, hoje, no passado, dizendo: tragam os grupos de extermínio para o meu estado. E nós vemos, no Rio de Janeiro, esses grupos de extermínio atuando durante longos anos. E esses que estão agora sendo investigados como cúmplices dele já cometeram crimes no passado, assinaram autos de resistência. Essa luta toda atualizada na pauta antirracista se traduz nas mobilizações no Brasil em defesa da democracia e das investigações. Por isso tem um círculo de crescimento do movimento social por direitos, pela democracia, e aí, para preservar a democracia, a continuidade das investigações. Claro que o combate à pandemia é central, mas a vida continua. E continua também na economia. E aí, por último, para encerrar minha fala, é emblemático
que o presidente da República não tenha enviado ao Congresso Nacional nenhuma proposta para criar a renda emergencial. A proposta que tinha era do PT, com o salário mínimo. Um deputado da base de Bolsonaro tinha um projeto que o governo resgatou, propondo R$200. Seria aprovado 500 na última hora. O líder do governo cedeu para as 600. E aí o governo começou a tentar capitalizar politicamente em cima da renda emergencial. Mas agora o governo quer baixar para 200 novamente, no máximo 300. Nós queremos perenizar os 600 e puxar para o salário mínimo. Então, nem da economia ele cuida. Portanto, esse governo, tendo a continuidade das investigações, será impedido, mesmo durante o período da pandemia. Para isso, precisa Rodrigo Maia, do DEM, que tem como presidente o prefeito de Salvador, ACM Neto, acatar um dos pedidos de investigação. O Fora Bolsonaro cresce no Brasil, e se medidas não forem tomadas para afastar esse presidente da República, nós teremos mais mortes ainda, seja pela pandemia, seja pelos outros procedimentos através dos quais eles matam brasileiros. Plínio, eu quero agradecer, e Eliane, quero agradecer o convite, saudar a todos os seguidores e seguidoras do Fórum Café. Muito obrigado. Bahia em peso aqui hoje, viu, deputado? Em peso, eu quero ir para Salvador! Eu quero ir para Salvador! Pois é. Agradecer, então, o deputado Afonso Florence com a gente, né? Sempre solícito, mandar um agradecimento especial para a Patrícia também, viu, deputado? Que sempre que a gente precisa, eu aciono ela lá, ela já faz essa ponte com o senhor. E só falando uma notícia aqui de última hora, a Procuradoria-Geral da República acusou aí está acusando 4 parlamentares da base bolsonarista de financiar esses atos que ocorreram aí na esteira lá em Brasília, né? Na esteira desses atos antidemocráticos. Então, a gente vai ficar atento a isso, agradecer mais uma vez ao deputado, ao pessoal da Bahia que esteve aqui com a gente. Amanhã a gente está de volta a partir das 8h30 e às 11h30 o Renato Rovai e a Adri de Lourenço vão dar aí mais informações importantes, viu, deputado? Aliás, uma pesquisa que nós fizemos aqui pela Fórum, que mostra sobre como é o consumo de informação política no Brasil. E 3/4 da população consome através da internet, né, das redes sociais, da internet. Então, eles vão estar esmiuçando isso aí, e é interessante até para a gente fazer essa guerra de narrativa que hoje é tão importante diante dessa luta política que a gente tem aqui no Brasil. Um beijo para o povo da Bahia, um beijo, Eliane Almeida, amanhã a gente está de volta, né? Obrigada, deputado, foi um café forte e riquíssimo hoje, essa manhã. Apimentado. Beijo. Não é? Obrigado. Que delícia. Obrigado, amanhã a gente está de volta.